Olá, viva, bom dia. Já está no ar o programa que lhe fala do novo, raro e inédito. É claro que é TPA Ciência. E a seguir terá notícias online com Freud Sebastião. Ora viva! O impacto dos ataques cibernéticos será o foco do primeiro Fórum de Cibersegurança de Angola. O evento está marcado para o dia 10 de maio. Implementação do passaporte eletrônico angolano entre as prioridades do SME. Angola vai reforçar relação tecnológica com a China, com vista no desenvolvimento da diversificação econômica. Hoje vamos falar sobre proteção de dados. Já pensou nas vezes que você vai a uma instituição bancária e deixa uma cópia do seu bilhete de identidade? Aonde vão estas cópias? Vamos falar disso e muito mais ao longo deste programa. Você sabia que, ao assinar listas, formulários ou a dar os seus dados em estabelecimentos comerciais, pode estar a expor informações pessoais e tornar-se alvo fácil para os burladores ou pessoas com objetivos inconfessos? Bem, hoje nós estamos ligados em muitas redes sociais, em muitos sites, em muitas plataformas digitais. Então, é importante que nós tenhamos o conhecimento do quão é importante nós proteger os nossos dados. E a melhor forma de nós protegermos os nossos dados é nada mais, nada menos do que, primeiro, não fornecer de forma, como é que eu posso dizer, gratuita os nossos dados pessoais e criarmos senhas fortes das plataformas onde nós temos então guardado os nossos dados pessoais. Vejamos, eu estou inscrito numa rede social, eu tenho que fazer o máximo possível de não expor dados como data de nascimento, por exemplo, nomes de familiares, por exemplo, porque o outro lado, o lado malicioso que está por trás disso, pode facilmente achar a nossa senha. As primeiras coisas que eles vão buscar para fazer uma invasão são exatamente coisas mais simples, como data de nascimento, como nome de algum parente. Então é importante que em sites, em redes sociais, em e-mails, em plataformas digitais nós tenhamos senhas fortes, senhas que fazem com que não sejamos facilmente invadidos. Hoje, com a febre de todos quererem ganhar dinheiro via internet, é preciso redobrar a atenção por causa dos que aproveitam da fragilidade de muitos para o uso indevido das suas informações. Deixa-me dizer que ainda semana passada deparei-me com um aplicativo, não vou aqui dizer o nome para não fazer publicidade, onde o aplicativo, tu fazes investimento no aplicativo, entregas dinheiro no aplicativo, transferes dinheiro no aplicativo, o aplicativo garante que no prazo de uma semana, no prazo de 15 dias, no prazo de um mês, tu tens uma taxa de juros de 65%. É muito aliciante. Mas em contrapartida, tu tens que se inscrever no aplicativo e consequentemente colocar alguns dados que temos que ter muito cuidado ao fornecer. Dados como IBAN, dados como fazer o upload do teu documento de identificação. Imagine que esse aplicativo é apenas um aplicativo que está aí só para obter os seus dados. Posteriormente você pode ser
a pessoa pode ser alvo de uma burla, de algum roubo na sua conta bancária. Então, eu por acaso, a aplicação interessou-me, mas como tenho conhecimento do assunto, o melhor mesmo é procurar se existem essa instituição existe fisicamente, e só depois passar as minhas informações pessoais. É importante que nós, antes de fornecer tais dados, tenhamos certeza de quem está a entrar em contato conosco. E aconselho as pessoas mesmo não darem os seus dados via mensagem, via telefonema. O melhor mesmo é se dirigir à instituição que nos contactou e, a partir daí, então, ver se há necessidade de fornecer os nossos dados ou não. Estamos numa sociedade digital onde já lá se foi a época em que, para se ter privacidade, bastava entrar para casa e fechar a porta. Numa sociedade agitada e movimentada, onde cada vez mais a tecnologia está dentro das nossas casas, a partir dos telemóveis, computadores e conectados à internet, os dados pessoais estão cada vez mais vulneráveis. Quando nós falamos de dados, nós estamos a falar, ou melhor, dados pessoais. Nós estamos a falar da nossa própria identidade. Estamos a falar do nosso nome, da nossa data de nascimento, do nosso número do bilhete, da nossa filiação, que é o nome do meu papá, o nome da minha mamã, eventualmente dos meus detalhes bancários, da minha imagem, da minha voz, da íris, a leitura da minha íris, por exemplo. Todos esses elementos, ou cada um desses elementos, é aquilo que nós chamamos de dado pessoal. Um jogo inevitável do avanço tecnológico e que carece de leis para o controle de quem pode acessar, conectar e usar todas aquelas informações que podem identificar o indivíduo de forma direta ou indireta, quer sejam físicas ou virtuais. E é aí que existe a necessidade de nós termos muito cuidado quando estamos a partilhar os nossos dados. Temos que ter noção com quem partilhamos, para que partilhamos e, muito importante, dizer se eu achar que este dado, por exemplo, é um dado que não está correto, como é que eu posso exercer o meu direito de retificação ou de esquecimento? O que é isso? Dizer, bom, aquele meu dado está errado, gostaria de retificar. É um direito meu. Aquele dado que eu lhe forneci na altura X, penso que já não me sinto confortável que esteja em vossa posse. Já não quero que seja partilhado. Por favor, elimine. É um direito meu. Ninguém tem o direito de dizer, salvo em exceções muito específicas, que não, este dado seu que está comigo deve permanecer comigo. Segundo o administrador da APD, a forma mais simples de proteger os seus dados é sempre saber para quem está a fornecer e nunca partilhar dados excessivos. A gente diz onde estuda, a gente diz onde trabalha, a gente partilha o que almoçou, a gente partilha o nome da mãe, o nome do pai. Estamos, no fundo, a fornecer dados para criminosos, pessoas de má fé, poderem traçar aquele que a gente chama às vezes do perfil das suas vítimas. Alguma coisa numa loja, nos é solicitado nome e o número de telefone. Mas será que eu, para comprar, devo fornecer esse dado? O cidadão tem que estar consciente. Não lhe quero dar o meu dado. São várias as vezes que eu
próprio rejeitei-me a fornecer esses dados. Mas nós precisamos para emitir a fatura. Não, eu não sou uma empresa. Eu sou um cidadão, eu quero comprar apenas uma carteira. Por que tem que ter o meu nome e o meu número de telefone? Essa cultura do cidadão faz com que a própria sociedade, o fornecedor do serviço, comece a perceber que o cidadão hoje está mais exigente. Mas atenção, eu posso fornecer esse dado. É aí onde diz-se que a gente chama do consentimento do cidadão. Mas eu, para poder consentir esse dado, tenho primeiro que ser adulto. Tenho que ter idade suficiente para consentir que o meu dado seja partilhado. Depois, o fornecedor tem que dizer-me claramente: eu preciso deste seu dado para questões de marketing, por exemplo. Quando tivermos novos produtos, poderemos ligar para o senhor, oferecendo, dizendo que há descontos. Tudo bem. Aí eu vou consentir. E a forma do próprio comerciante aqui proteger-se sobre esse consentimento é sempre por escrito. Dizer, não, ele consentiu. É cultura para nós. E nós que estudamos aqui desde a primária, sabemos que a cultura é que as nossas pautas devem ser afixadas numa parede. Hoje, com o surgimento da agência, nós já temos alertado as instituições de ensino que isto é um abuso à privacidade. As instituições, por exemplo, devem criar mecanismos para poderem partilhar os resultados dos exames com os alunos, por via do envelope fechado. Quem tem tecnologia, por via de um portal, ele próprio liga-se ao portal, tira as suas notas e sabe se passou ou reprovou. E nos piores casos, vamos assim dizer, porque as condições no país, nem todas as instituições têm as mesmas, que a pauta fique com alguém numa certa sala, em que o aluno chegou, entrou, encarregado, e diz, olha, pauta do fulano, matemática X, física Y, e passou ou reprovou. Porque o que nós não percebemos é que a exposição na parede dessa pauta, temos muitos casos, crianças e jovens, e um diz, reprovou, e os outros, quer dizer, cria de alguma forma algum dano ao próprio aluno. E agora sim, vamos manter a conversa da praxe no Espaço Zoom com a Giovana Alves, que é advogada e é especialista na questão relativa à proteção de dados. Ela vai dar-nos aqui alguns insights sobre este tema que é novo, é raro, é um tema muito atual e que preocupa a sociedade no geral. Giovana, o nosso muito bom dia, como é que tu estás? Bom dia, estou muito bem, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. A proteção de dados no geral é uma necessidade mundial? É uma necessidade humana? Sim, perfeito, é uma necessidade humana. Quando a gente traz um contexto histórico da proteção de dados pessoais, do tratamento de dados pessoais no mundo, a gente vê que, inclusive, tratar dados pessoais pode levar à morte. Para a gente ter uma ideia, as primeiras empresas que começaram a tratar dados pessoais, trataram dados pessoais durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então, esses dados, eles já eram tratados dentro desse contexto histórico, e daí nasce essa necessidade da gente proteger a privacidade do cidadão, da gente proteger
os dados pessoais dos cidadãos que estão inseridos na sociedade da informação. Com esta questão, este boom tecnológico, esta tendência que nós temos ao nível da inteligência artificial e outras tendências que estão a revolucionar o mundo, muito mais difícil se torna o trabalho de proteção de dados. Muito mais difícil. A gente vê que depois, principalmente depois da popularização da internet, né? Lá em meados dos anos 2000, mais ou menos, onde realmente os cidadãos começaram a ter acesso à internet, a gente vê que esse tratamento de dados ficou exacerbado. Então, quanto mais dados as empresas tinham, e têm até hoje, melhor para que elas cresçam o seu negócio, para que elas avancem a sua tecnologia. Então, hoje a gente vê até, inclusive, a utilização da inteligência artificial pensando numa perspectiva de privacidade, pensando numa perspectiva de proteger, inclusive, as informações que são inseridas nessas inteligências artificiais, nesses softwares, nessas ferramentas que são cada dia mais desenvolvidas e aprimoradas no nosso mundo inteiro, né? Esta problemática da proteção de dados é mundial. Como é que o cidadão deve proteger os seus dados? Agora estou a falar com uma especialista e com algum conhecimento jurídico ao nível desta área. Isso, perfeito. Hoje em dia, eu costumo falar para as pessoas que a gente nunca está 100% seguro quando a gente fala de internet, quando a gente fala de dados pessoais. Se a gente for parar para pensar, nós temos aí um tratamento de dados enorme, tanto por empresas públicas quanto por empresas privadas, né? Pelo nosso governo, empresas privadas. Então, a gente precisa ficar alerta. Porque hoje em dia uma violação a dados pessoais, ela pode trazer danos imensuráveis para a nossa vida, para os nossos direitos de personalidade. Então a gente pode começar sempre estando alerta e desconfiando. Então, quando a gente está utilizando ali o nosso celular, quando a gente recebe uma mensagem no nosso celular ou através do nosso e-mail, desconfie. O primeiro passo é a gente desconfiar para que a gente possa realmente verificar se aquela informação é verdadeira, se eu não vou apertar de repente num link falso, num link malicioso, se eu não vou dar informações para uma pessoa que esteja mal intencionada, para um criminoso. Então, o primeiro passo é a gente sempre desconfiar. E é claro que existem medidas técnicas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia para proteger os nossos dispositivos, o nosso computador, a nossa rede Wi-Fi. Então, o básico do básico é a gente ter um antivírus, de preferência esse antivírus seja pago, é a gente ter ali nos nossos aplicativos que utilizamos no dia a dia a autenticação em 2 etapas, evitar a autenticação em 2 etapas por mensagem SMS. É melhor utilizarmos de aplicativos de autenticação, já existem aí, Microsoft tem, Google tem, aplicativos que autenticam essa segurança, dão uma segurança a mais para quando a gente utiliza determinados aplicativos. E a boa e velha senha. Tomar cuidado com a utilização de senhas. Eu utilizo um aplicativo de gestão de senha. Então, a gente vê muito como existem muitos vazamentos de dados por aí, e muitos dos nossos dados estão comprometidos, infelizmente. É importante que o cidadão ele tome cuidado, porque as nossas senhas também são vazadas. E a gente tem uma cultura, pelo menos aqui no Brasil, mas acredito que seja mundial, de termos a mesma senha para tudo. Então, eu tenho meu e-mail, eu uso a mesma senha. O meu celular, eu tenho a mesma senha.
Para entrar na minha rede social, eu utilizo a mesma senha. E isso facilita demais ao criminoso. Então, utilizarmos de softwares, aplicações de gerenciamento de senhas, para que a gente não utilize a mesma senha igual para tudo, ter senhas ali que a gente consiga misturar letras, números, caracteres, símbolos, também já começa a trazer ali um pouquinho mais de segurança para a gente, para nós cidadãos, né? A par destes cuidados que diz, e claro que são muito, muito importantes, o que é a lei resguarda o cidadão no que diz respeito à proteção dos seus dados pessoais? E quero avançar para a questão numa instituição bancária onde uma pessoa chega e tem que entregar o bilhete de identidade, é retirada a cópia, devolvida ao original. Aonde vão estes dados? Aonde vão estas cópias de bilhete de identidade? Claro que é importante, por alguma razão, eles solicitam a autenticidade do cidadão, mas ficam sempre com uma cópia de bilhete de identidade. Até que ponto é que o cidadão está seguro diante deste procedimento? Perfeito. Aqui no Brasil, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Só que essa lei ela entrou em vigor só em 2018. Na Angola, vocês têm uma lei de proteção de dados desde 2011. E essa lei de proteção de dados de vocês já garantiu ao cidadão, já trouxe ali na própria redação da lei, que a proteção de dados é um direito fundamental da pessoa humana. A nossa lei do Brasil, a conhecida LGPD, ela só entrou em vigor em 2018, mas somente em 2022, o ano passado, que nós tivemos aí, dentro do nosso rol de direitos fundamentais na nossa legislação, na nossa Constituição Federal, a proteção de dados como um direito fundamental. Então, a gente pode ver que realmente assim, temos países que estão muito mais avançados no tema, e temos países que ainda estão caminhando aí para implementar essa cultura de proteção de dados nos seus negócios. Quando a gente fala de tratamento de dados pessoais, por exemplo, de um banco, a gente tem que pensar o seguinte: nós temos as legislações, as empresas precisam cumprir. Essas legislações elas são rigorosas, elas trazem regras que modificam todos os processos internos dessas empresas. E essas empresas precisam garantir que o cidadão, que o seu consumidor, que o seu cliente, o seu funcionário esteja protegido. Então, quando eu deixo uma cópia da minha identidade no banco, o banco precisa proteger essa cópia. Ah, Giovana, mas por que o banco precisa proteger? Por que ele tem que ficar com essa cópia? Porque muito provavelmente você está contratando um serviço bancário. Então, o banco ele precisa daquela informação, por muitas vezes, para comprovar que você é você. Aqui no Brasil, a gente tem algumas leis que obrigam as empresas a guardar informações por um determinado período. Por exemplo, a legislação trabalhista nossa diz que o empregado, o trabalhador, ele tem 2 anos depois que ele tem a relação de trabalho rescindida com o seu trabalhador para entrar na justiça e pedir os seus direitos trabalhistas, para entrar com processo. Então, você imagina uma empresa que a pessoa foi embora amanhã, eu rescindi o contrato de trabalho com ela, eu simplesmente vou deletar todas as informações? Não, as empresas não podem simplesmente deletar, elas precisam guardar por um determinado período, para eventualmente aí, se elas forem processadas, né? Então, a gente vai dar o nosso dado pessoal, a gente vai dar a nossa identificação para um banco, para uma empresa, mas essa empresa está obrigada a adotar medidas de segurança. Caso ela não adote, caso aconteça algum incidente, a sua identidade seja vazada, o seu nome, as suas informações de saúde sejam vazadas,
há consequências legais. E curioso que na legislação da Angola, vocês prevêem até pena de prisão. Sim. Aqui no Brasil a gente não tem ainda. A gente não tem, não existe prisão civil no Brasil, né? Só para quem deve pensão alimentícia. Alimentos, pai e mãe que deve pensão alimentícia. Mas a gente não tem aqui esse tipo esse rigor tão forte nessas sanções. Mas há, sim, na nossa legislação, algumas sanções pecuniárias de dinheiro, algumas sanções administrativas, assim como também há na legislação da Angola. Então, há consequências caso esse banco, caso essa empresa vaze informações pessoais nossas, e eles vão ter consequências graves aí. Inclusive, a maior consequência é a reputacional. Se eu vou abrir uma conta no banco e os meus dados, a minha identidade é vazada dentro desse banco, será que eu vou querer continuar me relacionando com esse banco? Pois, Será que esse banco ele está ali realmente, com a sua a reputação? desconfiança começa a criar alguns transtornos, Começa. realmente. Claro. E isso, a gente fala que o maior, a gente costuma brincar, né? Mas não é uma brincadeira, que o maior consequência é reputacional. É a Hoje, reputação a das maior empresas. consequência reputacional. Pois é, pois é. Para as empresas é a Giovana, reputacional. com certeza. Giovana, aquele que proteger os seus dados deve necessariamente saber comunicar. O que é que isso quer dizer? Aquele que protege os seus dados Tem que saber comunicar. tem que saber comunicar. Você diz no viés das empresas. Das empresas, particularmente. Ah, tá, perfeito. As leis de proteção de dados, elas são leis principiológicas, ou seja, são leis feitas a partir de princípios. Nós temos alguns princípios na lei brasileira e temos alguns princípios, inclusive, na legislação da Angola. Como, por exemplo, o princípio da transparência. Eu preciso dizer para aquela pessoa o que eu faço com os dados dela. Ela precisa saber Ótimo. o que é feito com os dados dela. É precisamente isso que eu ia questionar. Por que tem que comunicar? A pessoa que cuida dos meus dados pessoais, por que tem que comunicar? É muito interessante isso, porque a gente precisa agora criar uma relação de confiança com as pessoas. Então, eu preciso dizer quais são os dados, principalmente para cumprir a legislação. A lei fala que eu preciso comunicar ao titular. A lei fala que eu preciso ser transparente com o titular. Então, é mais uma obrigação legislativa. Contudo, eu vejo que é uma relação até de confiança com essa pessoa. Me comunique, me diga quais são os dados pessoais que você trata. Me seja transparente comigo para que a gente possa criar aí realmente um elo de confiança nessa relação. Interessante. Olha, Giovana, e muito mais interessante achei o facto de estar por dentro, inclusive, daquilo que é a realidade angolana, e fez aqui uma comparação relativamente ao Brasil e demonstrou que nós, os angolanos, estamos muito mais avançados no que diz respeito à questão da proteção de dados pessoais. Mas era bom ouvir também, claro, que o que é que se passa noutra realidade, no caso a brasileira, e com alguém que tem uma especialização nesta área. Gostaria de saber, Giovana, há muitas pessoas que a contactam com alguns problemas relativos à questão da proteção de dados enquanto advogada? Ah, sim, perfeito. Sim, mas ainda no Brasil estamos a passos lentos. Nós tivemos aqui uma grande divulgação pela mídia de grandes vazamentos de dados,
Ontem mesmo eu entrei num mapa de cyberameaça de uma empresa chamada Kaspersky, e o Brasil estava no ranking, no segundo lugar do país mais atacado de por cybercriminosos do mundo, apenas atrás da Rússia. Então vejam que ainda temos aí, estamos muito atacados, somos foco realmente desses ataques, mas ainda temos uma baixa demanda da implementação da legislação nos negócios. A gente tem como advogada, no meu escritório, nós temos mais demandas de pessoa física, do próprio cidadão, do que das instituições. Para a gente ter uma ideia, em 2022, 80% das empresas brasileiras ainda não tinham adequado os seus processos de negócio à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 80% das empresas brasileiras. Uma lei que está em vigor desde 2018. É muita empresa. Vão começar a ter consciência da importância da Lei Geral de Proteção de Dados quando começarem a ser atacadas. Isso, exatamente. Quando começarem a ser atacadas. E depois dizem muito bem que é o segundo país a seguir à Rússia que tem um número preocupante de ataques cibernéticos, então acredito que as demandas possam ser maiores nos próximos tempos e a Giovana vai ter muito trabalho. Sim, sim. O meu escritório, a gente já atendeu mais de 40 empresas, né, na implementação da Lei de Proteção de Dados, de diversos segmentos. Segmento imobiliário, segmento de saúde, que são realmente assim os mais críticos, né, onde tratam dados mais críticos. Mas realmente ainda haverá aí, e ainda temos um campo de trabalho muito grande, uma deficiência, uma falta de profissionais especializados aqui no Brasil. Então, hoje nós temos aí a figura do encarregado de dados pessoais, por exemplo, que na nossa legislação é obrigatório, exceto com algumas, caso a empresa atenda alguns requisitos. Na Angola, eu não verifiquei que há essa obrigatoriedade do encarregado de dados, que é o Data Protection Officer, o famoso DPO. Qual é a especificidade deste profissional? Esse profissional ele vai ser responsável pela comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e com os titulares, os cidadãos. Quer dizer que cada então ele faz deve ter esta figura na sua instituição para que se faça o link com a Agência Nacional. Isso, perfeito. Aqui na legislação brasileira, ele é obrigatório. O controlador, que é conhecido na legislação da Angola como responsável pelo tratamento de dados, aqui no Brasil a gente chama de controlador. O controlador é obrigado a nomear um encarregado de dados pessoais, exceto se ele for microempresa, pequena empresa, entidade sem fins lucrativos, startups. Tem ali algumas exceções na legislação, mas sim, nasceu esse novo profissional no Brasil e que a gente ainda não tinha visto, e que ainda tem bastante profissional de fora, inclusive, vindo para o Brasil por conta de toda essa experiência que o mundo tem de proteção de dados e a gente ainda não tem. Com certeza. Giovana, já vi que vamos ter outras oportunidades para falar deste tema interessantíssimo. O TPA Ciência agradece imenso o subsídio que nos dá neste aspecto. Apesar de termos a nossa legislação desde 2011, é sempre bom ouvir o que é que de novo está a acontecer pelo mundo fora e agradecemos imenso os subsídios que acaba de nos dar. Foi um prazer, Giovana, e até a próxima oportunidade. Prazer é meu, obrigada, Sandra. É momento para o intervalo e já voltamos.
Agora sim, vamos à segunda parte desta temática sobre proteção de dados. Em Angola, a Lei da Proteção de Dados existe desde 2011, mas só há 3 anos a Agência de Proteção de Dados começou a funcionar. Uma atividade ainda tímida devido ao desconhecimento dos cidadãos e das instituições. Algumas pessoas começam a tomar conhecimento da existência da agência, por isso registram-se algumas denúncias, mas que ainda não correspondem ao número de irregularidades. A agência tem estado a receber inúmeras reclamações, queixas, denúncias, feitas por cidadãos que sintam que os seus direitos foram violados, como também a agência tem estado a atuar naquelas situações em que os fatos são tornados públicos, quer sejam por meio das redes sociais, que hoje andam muito em voga, ou mesmo por órgãos convencionais da imprensa. Portanto, sempre que assim aconteça, a agência tem estado a atuar. Portanto, podemos aqui avançar que a agência tem estado a receber mais de 15 denúncias, queixas e reclamações que resultam da violação daquilo que são os dados pessoais de distintas naturezas. Com a Lei da Proteção de Dados, é possível imputar responsabilidades àqueles que negligenciam e que permitem o vazamento dos dados. Em várias instituições da saúde, por exemplo, nós vamos e nós percebemos que não existe o sigilo profissional. Estamos às vezes no guichê de atendimento e conseguimos ver o exame ou o resultado ou o processo de um outro paciente que está à nossa frente, praticamente o processo, porque o senhor tratou, simplesmente atirou ali e lá está o processo. Com dados de um outro paciente. E é aí que às vezes depois surgem informações nas redes sociais de outras pessoas que ninguém consegue dizer como é que se tornaram públicas. Em termos de penalizações, as penalizações da agência são altas. Por isso é que nós temos tentado evitar o máximo possível de multarmos as empresas, multarmos os infratores. Porque o valor mínimo da multa, acho que são $75 mil, o equivalente em Kwanza. E quando ela é cometida por uma entidade, por uma empresa, esse valor mínimo é triplicado. Neste momento, também trabalha-se para suprir algumas deficiências da referida lei. A APD neste momento está a trabalhar no seu pacote legislativo, que é para atualizar a lei da proteção de dados, que é uma lei de 2011, que é para atualizar o seu estatuto orgânico, que é de 2016. Com estes 2 novos instrumentos, depois de serem submetidos, obviamente, à superintendência e ao Parlamento, com estes 2 novos instrumentos, nós teremos uma lei de proteção de dados mais adequada com a realidade atual. Com o avanço da tecnologia, torna-se imperiosa a adequação das empresas às mudanças tecnológicas. O fluxo intenso de dados pessoais em empresas, no comércio, prestação de serviços, exige que as instituições que lidam com tais informações devam investir cada vez mais para a proteção dos dados. Temos feito inspeções, portanto, ao longo desses 3 anos, quase 4 que a agência está em funções, nós realizamos já uma série de quase 60 inspeções a distintos órgãos, quer órgãos públicos, portanto, e também órgãos privados, setor privado. E de fato temos estado a constatar muitas, vamos lá dizer assim,
não conformidades à lei, né? Existem muitas não conformidades. A primeira mesmo já é o facto de se tratar dados pessoais sem, portanto, notificação à agência de proteção de dados e muitos dos casos também, em muitas situações, sem o próprio consentimento do titular dos dados. Segundo o diretor da auditoria, a Agência de Proteção de Dados constata muitas vezes insuficiência na aplicação das medidas de segurança da informação por parte das instituições que lidam com dados pessoais. Há situações ainda em que determinadas, vamos lá dizer, instituições ainda usam, por exemplo, versões do sistema operativo Windows, que nem sequer, ou seja, que o próprio fabricante até já descontinuou. Estamos a falar, por exemplo, do Windows 7, do Windows XP, e sabe-se que uma vez que o fabricante descontinuou, já não recebem atualizações, e as atualizações normalmente são para corrigir brechas de segurança. Então logo se vê que eles ficam completamente vulneráveis. Aliás, sabe-se que o WannaCry, que foi um ataque do tipo ransomware, que infectou, portanto, sistemas de vários países, teve como principal vulnerabilidade o facto de ser explorado sistemas operativos que não recebiam atualizações, nomeadamente o Windows 7. Esta é uma delas. Outras veja que até um simples antivírus, há instituições que não têm. E quando tem, está desatualizado. Muitas vezes esquecem-se que aquilo deve ser atualizado. Pessoas pouco atentas cedem os seus dados sem analisarem os riscos nem terem certeza de como essas informações serão usadas. Aquilo que são as matérias que estão voltadas à competência sancionatória da agência, temos a competência de proceder à instrução dos processos que venham a ser tidos como contravencionais, que podem, depois de devidamente apreciados, resultar na aplicação de multas a quem de facto, quer sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas, aqui falar de pessoas concretas, empresas, que tenham eventualmente violado aquilo que a Lei da Proteção de Dados estabelece. Para os dados físicos, os especialistas alertam a população a ter maior cuidado ao descartar-se destes e aconselha-se mesmo, sempre que possível, a destruir por completo para que ninguém possa recuperar. Eu tenho um código no meu telemóvel, tem códigos, tem tudo. O WhatsApp tem código, o telefone tem código, o Facebook tem código e tudo mais. É engraçado que muita gente pensa, inclusive em casa, a esposa, pensa que é por estar a esconder alguma coisa. Mas eu já fiz perceber a ela, e não tinha código no telefone dela, eu disse não, coloca código no teu telefone, coloca código no WhatsApp, coloca código no Facebook. Não é para me esconder alguma coisa, é para proteger os teus dados. Imagine que o teu telemóvel seja roubado. Se não tiver código nenhum, eles vão ter acesso ao teu Facebook, onde tu tens conversas, onde tu partilhas ficheiros, ok? Onde tu tens aí podes ter uma privacidade roubada. O WhatsApp também. Mas se termos o código no nosso telefone, a pessoa que se apoderou do telefone já é obrigado, muitas das vezes, a restaurar o telefone, apagando então todos os dados. O que é que nos dizem as outras realidades sobre proteção de dados?
dados do relatório sobre a responsabilidade de dados corporativos, publicado pelo grupo KPMG em 2021 nos Estados Unidos, 87% das pessoas acreditam que a privacidade de dados é um direito humano. O relatório também mostra que 56% dos cidadãos querem ter mais controle sobre seus dados pessoais. Outro dado importante apontado pela pesquisa é que metade da população estadunidense não confia nas empresas para acolher e proteger seus dados pessoais. 1.000 pessoas de diferentes idades, raças, gêneros e religiões foram entrevistadas para compor o relatório. No entanto, o que chama a atenção no relatório de 20 páginas é que, mesmo considerando a proteção de dados como fundamental, grande parte dos norte-americanos não tomam as medidas de segurança necessárias com as suas informações pessoais. Na pesquisa, cerca de 78% dos entrevistados afirmaram que aplicam a mesma senha em várias contas e 75% disseram que usam rede de Wi-Fi públicas, o que é um risco. A falta de conhecimento pode ser um dos fatores que levam as pessoas a não protegerem seus dados, e muitos acham os termos de privacidade de dados complicados e que, em muitos casos, são escritos de maneira que os próprios consumidores não entendem. Por isso, é importante que as empresas exerçam um alto nível de transparência para que os cidadãos tenham a sensação de que elas têm a posse dos dados ou os usam adequadamente. Diversos países têm tomado medidas para garantir a segurança dos dados da sua população. Os Estados Unidos não possuem uma legislação única para dados, mas cada estado individualmente tem tomado iniciativas nesse sentido. Um desses estados é a Califórnia, que inclusive foi apontado na pesquisa como um exemplo de legislação sobre dados. 91% dos entrevistados concordaram com a lei que rege os dados da Califórnia e disseram que este modelo de legislação deve ser estendido a todo o país. O momento a seguir é para o ABC das coisas. O mundo das tecnologias é muito rico, cheio de vantagens, facilidades e satisfação para o dia a dia dos utilizadores. O que não deixa de ser realidade é o que esta era das tecnologias de informação não é apenas de coisas boas, mas também de muita maldade. Situação que exige atenção especial. Por esta razão é que nós, atualmente, abordamos o tema proteção de dados com maior frequência. Importa realçar que há várias décadas foi instituído o Dia Internacional da Proteção de Dados, exatamente no dia 28 de janeiro de 1981, a quando da assinatura da Convenção 108. Para além da comemoração desta importante data, todos os anos, em vários pontos do mundo e em datas diversas, acontecem fóruns, conferências e outros espaços de discussão para abordar os desafios atuais da proteção de dados.
Sem esquecer que há anos os países têm se munido de leis sobre a proteção de dados. Para que fique bem claro aos amantes das TICs, os dados pessoais são armas muito perigosas nas mãos de criminosos. Não é novidade que as empresas, sites de cadastramentos e outras instituições que trabalham com dados pessoais dos clientes devem possuir rigor no sistema de segurança da informação. Por isso, vivemos um momento que informações pessoais em mãos erradas podem causar grandes estragos. Com o processo de inclusão digital e uma maior acessibilidade das TICs, tem sido frequente os golpes cibernéticos. Desde a invasão dos hackers aos sistemas até a criação de páginas falsas para extorsão e chantagens. Muitas instituições e pessoas já foram vítimas. Estima-se que mais de 280 mil pessoas tiveram os seus dados expostos só no primeiro semestre de 2022. Muitas pessoas diariamente recebem mensagens nos telemóveis ou nas redes sociais de criminosos que se fazem passar por familiares ou amigos que estão a passar por uma necessidade e precisam de um apoio urgente, e várias são as pessoas que atendem às mesmas mensagens e, consequentemente, caem na burla. Este golpe tem sido o mais frequente nos tempos atuais. O uso de cartão Visa para compra online também tem sido uma via para os criminosos se aproveitarem e fazerem das suas. A clonagem de cartões crédito é uma realidade. Nos sites sem segurança, facilmente vazam informações como o número de cartão e código de segurança. Depois, o criminoso efetua compras com o cartão, causando danos ao proprietário e até mesmo ao banco. Portanto, todo cuidado é pouco. As compras devem ser feitas em plataformas digitais credíveis e fáceis de serem localizadas. Um site sem sistema de segurança facilita bastante as atividades dos criminosos. Os sites, principalmente os que exigem cadastramento aos utilizadores, devem ter um sistema de segurança forte. Desta forma, ajuda a barrar as possíveis ações dos invasores e vai proteger os dados enviados pelos internautas, possibilitando apenas o servidor a ter acesso. Nos dias de hoje, ter um site institucional sem a devida segurança é o mesmo que dar um tiro no próprio pé. Prevenir possíveis ataques ou invasões é sempre mais econômico que reparar os danos causados por estes criminosos. Algumas instituições já começaram a recorrer às consultorias responsáveis por elaborar técnicas que medem as potenciais brechas e vulnerabilidades no sistema. Há toda uma necessidade de se aumentar a consciencialização sobre a proteção de dados, tanto para as instituições como as pessoas no geral.
Estados Unidos da América e alguns países europeus têm mostrado alguma rigidez com a presença do TikTok em seus territórios. Por este motivo, a ByteDance, dona da plataforma TikTok, apresenta argumentos para convencer os legisladores dos Estados Unidos que os dados privados de seus usuários americanos estão seguros, armazenados em data centers localizados no norte da Virgínia. Uma investigação feita pela conceituada empresa Forbes revelou que os data centers do TikTok têm enormes problemas de segurança. Entrevistas com 7 funcionários atuais e ex-funcionários e mais de 60 documentos, fotos e vídeos vazados de data centers mostram vulnerabilidades de segurança que vão desde drives flash não identificados, conectados a servidores, visitantes desacompanhados, a caixas de discos rígidos, deixados sem vigilância nos corredores. Fontes sugerem que estes problemas são resultado da tentativa do TikTok de aumentar rapidamente a sua capacidade de armazenamento de dados e permitir suposições de segurança ao longo do caminho. Documentos, fotografias e entrevistas também mostram que, apesar da rede social ter armazenamento em Virgínia, as operações do data center de TikTok ainda estão intimamente ligadas aos negócios da ByteDance na China. Entre outros fornecedores, os data centers usam servidores da Inspur, uma empresa que o Pentágono diz ter sido controlada pelos militares chineses em 2020 e colocada sob sanções pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos no mês passado. Os documentos também mostram que, na semana passada, pedidos de trabalho de servidores estavam sendo enviados a técnicos de data center pela Beijing ByteDance Technology, uma subsidiária da ByteDance parcialmente de propriedade do governo chinês, que o TikTok alegou rapidamente não controlar as suas operações. E chegamos ao final de mais uma edição do seu TPA Ciência. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Já sabe que pode continuar a ver-nos em www.tpa.ao. Pode também ver-nos pelo Facebook TPA Oficial, pelo Instagram, YouTube, Twitter, TikTok. Pode acompanhar-nos através do TPA Online. Até a próxima semana.